Oi galera, meu nome é Paola, eu tenho 22 anos e estudo letras na Universidade de Passo Fundo. Hoje eu tô aqui para falar sobre língua estrangeira, mais especificamente sobre aquisição e aprendizagem de uma língua estrangeira com base em um artigo que eu pesquisei intitulado Aquisição versus Aprendizagem de Língua Estrangeira, da Lidiane Sobrosa. Ela começa dizendo uma coisa bem importante, que é a interação com o mundo que vai levar o indivíduo a adquirir uma língua. Por isso, ela ressalta a importância da diferenciação entre aquisição e aprendizagem. Para fundamentar essa diferenciação, ela usa o autor chamado Schutz, que eu não sei se estou pronunciando corretamente, então eu coloquei o nome dele aqui. E ela diz que o Schutz define a aquisição como aquilo que você adquire enquanto está inserido em uma nova língua, que ela é inconsciente, que ela é natural. Por exemplo, é o que acontece na língua materna, a gente adquire uma língua, a gente não vai na escola aprender o português, a gente já sabe o português, então a gente vai lá só para aprimorar, para entender as estruturas gramaticais. Um exemplo citado no texto de aquisição de língua estrangeira é o intercâmbio, porque o estudante daquela determinada língua viaja para um país e entra em contato com essa língua e ele tem que aprender a pedir comida no restaurante, ele tem que aprender a pedir informações na rua, informações na escola onde ele está estudando, e lá dificilmente alguém falará português com ele, então ele é obrigado a interagir. E isso faz com que ele vá adquirindo essa língua. E, portanto, a aquisição seria mais comunicativa, mais interativa, enquanto a aprendizagem, ela não é natural, ela é um ambiente que é o que a gente conhece de sala de aula, ela é um ambiente consciente, onde a gente vai ali para aprender as estruturas gramaticais de uma determinada língua. E ela não está tão focada na comunicação, ela é mais focada na aprendizagem da gramática mesmo. Um exemplo de aprendizagem são, por exemplo, os inúmeros casos de graduados em letras que se formam e, portanto, já deveriam estar aptos a ensinar uma nova língua, mas mesmo assim sentem dificuldades. Para concluir esse capítulo, então, ela ressalta a importância que o professor deve dar às suas aulas, para que nessas aulas ele consiga trazer algo semelhante ao real, trazer situações semelhantes ao que ele encontraria se estivesse no país estrangeiro, se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. Então seria uma aula mais voltada para a comunicação e para a interação, e não somente para o aprendizagem, para o aprendizado de gramática. Aí ela usou um autor chamado Richter. Eu espero que eu esteja pronunciando certo também, mas não sei. Segundo ele, existem vários fatores psicológicos que interferem na aprendizagem de uma língua estrangeira. Ela cita aqui, que ele citou, que eu tô falando agora, que é um fala do outro, que fala do outro. Ele traz aqui como alguns fatores a idade, a inteligência, a aptidão, a personalidade, os estilos de aprendizagem e as atitudes socioculturais. Sobre a idade, esse autor vai dizer que a partir dos 2 anos existe começa uma lateralização do cérebro e que essa lateralização está quase completa aos 5 anos. Ele também afirma que a partir dos 15 anos, da puberdade, a criança dificilmente vai perder o sotaque que ela adquiriu aprendendo a língua materna, porque o seu aparelho fonológico já está formado. Ao contrário
do da criança, que ainda está em formação. Por isso, aprender uma nova língua para a criança é muito mais fácil, pois ela vai conseguir moldar o seu aparelho ali conforme as necessidades da língua que ela está aprendendo. Então, nesse ponto, a criança ficaria com vantagens na pronúncia, por exemplo. Enquanto o adulto também tem vantagens em outras coisas, porque, por exemplo, é mais fácil ensinar determinadas coisas aos adultos porque eles já têm uma vivência, eles já têm uma bagagem cultural, então eles aprendem algumas coisas mais fácil, mas nessa questão da pronúncia, seria a criança mesmo. No entanto, a gente sabe que não é preciso pronúncia para haver comunicação, e o mais importante aqui é a comunicação. Ele também diz que é mais fácil a criança aprender uma determinada língua porque ela não tem vergonha. Ele chama isso de ego infantil flexível, que é uma coisa que a criança tem e que o adolescente, segundo ele, não tem, pois o adolescente está naquela fase de achar que tudo é motivo para sentir vergonha e que se ele falar errado vai ser muito constrangedor, enquanto a criança não tem isso. Ela não se importa com como ela vai parecer perante a sociedade, enquanto o adolescente já se importa. Sobre a inteligência, Richard defende que não existem apenas as inteligências lógico-matemática e linguística. Além dessas, ele aponta outras como inteligência espacial, inteligência musical, inteligência sinestésica, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Sobre a aptidão, ele diz que isso é uma vocação da pessoa, que é aquilo que tem a ver com o que já foi dito antes. Se as pessoas têm, segundo ele, diferentes inteligências, ela vai ter mais afinidade com algumas habilidades, com algumas inteligências do que outras. E aí ele vai argumentar dizendo que basta nós olharmos para os nossos alunos em sala de aula para nos darmos conta disso. Sobre a personalidade, o autor afirma que ela é composta por fatores como autoestima, ansiedade, empatia, motivação e audácia ou iniciativa. E aí a Lidiane dá mais um enfoque para motivação, pois é algo em que o professor pode contribuir, né? Você não vai motivar um aluno que não quer ser motivado, mas também, por outro lado, um aluno não se motiva sozinho. Então, o papel do professor é tentar chegar a esse aluno. E aí ela também diz que o professor deve estar sempre investigando o seu aluno para saber se não está faltando motivação. Sobre os estilos de aprendizagem, o autor vai defender que os alunos, que os estudantes têm maneiras diferentes de aprender qualquer coisa. Que uns são mais visuais, outros são mais auditivos, uns preferem memorizar, outros preferem assimilar aquilo com situações da vida, com situações reais. E ele defende que toda a estratégia de ensino deve contemplar todos esses tipos de alunos. Se você, professor, ficar em uma metodologia só, é muito provável que uma parte dos seus alunos não consigam acompanhar os outros. Afinal, eles aprendem de formas diferentes e é por isso que a aula tem que ser diversificada, com vários tipos de atividades, aquelas que contemplam mais audição, aquelas que contemplam mais fala, aquelas que contemplam recursos audiovisuais, para que todos os alunos sejam atingidos. Sobre as atitudes socioculturais, o autor dá muito enfoque nisso da cultura. Para ele é uma questão muito importante, porque quando você está ensinando uma nova língua, você acaba trazendo aquela cultura daquela língua junto com essa aprendizagem. E isso não é ruim, segundo a visão dele. No entanto, ele diz que a gente deve cuidar para não ter preconceitos na hora de expor essa cultura e também cuidar para não impor essa cultura nos seus alunos. O ideal seria apresentar essa cultura como uma forma de curiosidade
e fazer com que o aluno perceba que vai ser bom ele aprender sobre uma outra cultura além da sua, sem colocá-la acima da sua ou abaixo. Por fim, a autora discorre um pouco sobre a importância do método comunicativo no ensino de língua estrangeira. E aí ela vai dar um enfoque no aluno. Ela diz que o aluno deve ser a parte central da aprendizagem, que o método deve estar em prol do aluno e não o contrário, o aluno estar em prol do método. Ou seja, o aluno não aprende aquele método, mas ele continua ali porque é o método que o professor tem e não vai mudar e ele não quer mudar. Então ele às vezes acha que ele é o incapaz, quando na verdade não é bem isso aí não. Ela também afirma novamente que o ambiente de aprendizagem deve ser semelhante ao natural. Qual é o natural? É o da aquisição. Então ela enfoca mais uma vez na comunicação, na interação, que isso deve estar presente na sala de aula. E aí ela traz autores como Almeida Filho, que vai defender que a ênfase na comunicação é algo bem mais importante do que a ênfase na estrutura gramatical, dependendo do que o aluno vai querer. Por exemplo, se o aluno só quer aprender o inglês, por exemplo, para fazer uma prova, para passar no Enem, para passar no vestibular, então ele vai ter que buscar e o professor vai ter que perceber que ele precisa de um ensino mais gramatical. No entanto, se o aluno quer aprender o inglês para a vida, que é o que a maioria dos estudantes querem, eu acredito, então essa aula vai ter que ser voltada para a interação. E aí o Almeida Filho vai salientar a importância da interação entre os colegas. Ele também defende o trabalho em duplas ou em grupos para que um aluno possa ajudar o outro e para que haja comunicação. E aí a Lidiane vai complementar essa visão do Almeida Filho com uma visão do Richter, que é a seguinte: ele diz que a aula deve ser motivada e autêntica, mas que só isso não basta. Para ele, em uma aula, as mensagens devem estar apenas um pouco acima da capacidade do aluno, ou seja, um pouco acima do que o aluno já sabe, do que ele já domina daquela língua. Outra coisa, o aluno precisa entender as mensagens quase na sua totalidade, ou seja, ele deve entender quase tudo que estão falando ali dentro da sala de aula. E o principal para ele seria a comunicação. Por mais que algumas coisas fiquem sem ser entendidas, se a comunicação entre o falante e o aprendiz foi bem sucedida, então, está tudo ok. Meu filho, tá achando que ser professor de inglês é fácil? Não é fácil, não. Então, galera, basicamente eu apontei todos os tópicos principais desse artigo. Eu resumi um pouco, porque ele é um artigo um pouco longo, mas o principal está posto aqui. Um beijo! E até a próxima!